Inicio relembrando palavras repletas de ironia de um dos maiores escritores brasileiros, Carlos Drummond de Andrade. Na sua obra Poesia e Prosa, escreve a certa altura um poema a que se chama Política Literária e que contém múltiplos significados. Diz Drummond: o poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Esta política literária bem pode ser uma imagem da política nacional brasileira. O poeta fala-nos de competição. Competição entre níveis de autoridades, que também são níveis de importância, níveis de distância, níveis de conflito e níveis de decisão. Entre o que está embaixo, o município, o que está no meio, o Estado, e o que está no topo, o governo federal. No final, de forma igualmente irônica, Drummond procura dizer-nos que o que resulta desses níveis de importância, de competição, de distância, de conflito, é uma soma de nulidades, é um resultado de soma zero, e conclui: enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. É esta a força da poesia. É como um fogo que ilumina, fala-nos por símbolos, por imagens curtas, fortes e incisivas. Faz-nos ver, em poucas palavras, realidades profundas, que normalmente só são explicadas por longos discursos. Eu vejo nesse pequeno poema, tão cheio da inteligência sarcástica drummondiana, um retrato ainda atual do Brasil de hoje e, para além de um retrato, um repto para o futuro, um desafio a superar. Chamar-lhe-ei o desafio das 4 distâncias. Na verdade, neste Brasil que desponta no século XXI, de tantos contrastes, de tantas injustiças e também de tantas promessas, neste Brasil de desigualdades internas, mas de crescente afirmação externa na cena internacional e na nova configuração dos poderes mundiais, há 4 grandes distâncias a serem vencidas, que eu gostaria de identificar como os 4 pilares a que devotarei a minha vida e o meu trabalho a serviço do povo, da República e da Federação Brasileira. O povo não deve ser visto como um aglomerado de maltrapilhos, mas como pura expressão de cidadania. As implicações da pobreza, da miséria e do subdesenvolvimento precisam ecoar nas tribunas dos parlamentos brasileiros. As distâncias a serem vencidas são, primeira, a distância entre os ricos e os pobres, que chamo de distância social. A distância entre os estados, que também chamo de distância federativa. A distância física e do conhecimento, chamada distância físico-intelectual, e a distância entre os eleitos e os eleitores. É delas que falarei resumidamente. Da distância entre os ricos e os pobres, a distância social, tenho a dizer. A primeira distância que um político eleito tem que ajudar a vencer é a distância entre ricos e pobres, lutando para aproximar os que têm menos dos que têm mais. O verdadeiro exercício democrático exige motivação ideológica direcionada à paz, ao desenvolvimento, à compreensão, à liberdade, à igualdade e à solidariedade. Do contrário, tudo não passará de uma democracia em sentido formal, vazia de conteúdo, portanto. Depois de mais de 600 anos de história, até quando os brasileiros vão continuar permitindo a exploração do homem pelo homem? No início era o colonialismo, em seguida o imperialismo e a ditadura, e atualmente
o capitalismo esquizofrênico, a corrupção e o desvio de recursos públicos. Não tenho dúvida que somente o sistema de democracia participativa e constitucional afastará o povo da servidão e o aproximará do exercício do poder livre e consensual. Esse poder deve ser exercido por uma sociedade livre, justa, plural e solidária, com inviolável acesso à verdade e com capacidade de educar e civilizar o cidadão. E caminhando assim, o povo deve manter-se distante de um modelo de sociedade que fortalece a dominação de uma elite reacionária e gera milhões de escravos do poder. Trata-se de um imperativo de justiça social que reduza as desigualdades e que eleve os patamares de dignidade de vida dos nossos concidadãos que ainda vivem na miséria, na pobreza e na carência que afrontam a dignidade humana. A justiça social não se concretiza com uma luta entre classes, mas com a cooperação solidária entre elas. Não é pela defesa de uma sociedade estritamente igualitária, o que seria utópico, mas de uma sociedade mais justa e equilibrada, senhor presidente, sem extremos de riqueza e de pobreza. Não de uma sociedade em que se combata a riqueza, particularmente a riqueza honesta, mas em que se redistribua de forma mais justa o rendimento e que se combata e erradique, isso sim, a pobreza, a corrupção, lutando por garantir níveis possíveis de bem-estar para todos. Enfim, trata-se, em suma, de evitar aquela situação tão corrente entre nós e de que, de novo, fala causticamente Drummond de Andrade, no seu irônico, mas verdadeiro poema Repetição. Aumenta o salário mínimo, o custo de vida máximo torna o mínimo mais mínimo, criando o mínimo máximo. Indiscutivelmente, a política precisa transformar-se em um instrumento capaz de diminuir a distância entre os mais pobres e os mais ricos. Os ricos, desde que com honestidade e de forma reta, podem e devem continuar sendo ricos. Os pobres honestos é que não podem continuar sendo cada vez mais pobres. A indignação não deve ser contra a riqueza de poucos, mas sim contra a pobreza de muitos. Nada nos deve mover contra a riqueza honesta, mas tudo nos deve congregar contra a riqueza desonesta, a pobreza e a miséria. Essas, sim, devem ser alvo da indignação de todos. Não tenho dúvida, senhor presidente, senhores senadoras, senhoras senadoras, que somente pela solidariedade com respeito ao próximo é possível diminuir e até mesmo acabar e erradicar a pobreza e a fome. Sabe-se que o Estado é um agente que impede muitas injustiças, exceto as que ele próprio comete. Ibn Khaldun. Mas em um Estado democrático de direito, o Estado também se submete ao comando normativo, à força da lei, portanto. Isso porque, entre o forte e o fraco, seja na relação entre os cidadãos, seja na relação entre esses e o Estado, a liberdade escraviza e somente a lei pode libertar os mais fracos do jugo e da feroz, desenfreada e limitada ambição dos mais fortes. A devida fiscalização na aplicação dos recursos públicos é um importante ponto de partida para diminuir a distância social e física entre as pessoas. Indiscutivelmente, o povo tem o direito de sair das estradas e das ruas de terra e de barro e conquistar as rodovias e as ruas de asfalto, de deixar de viver nas ruas e nos barracos de madeira e em casas de palha para morar em casas de alvenaria em bairros urbanizados, de alimentar-se no mínimo 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço e jantar, de ver o lixo e o esgoto sanitário serem tratados em usinas próprias, de estudar em escola pública decente, com ensino compatível com o que é oferecido pela escola particular, de viver do suor do seu trabalho e livre de doenças. Enfim, o povo tem o direito de viver com prosperidade e dignidade.
Além das estradas asfaltadas e das pontes de ferro e de concreto, é preciso construir pontes humanas, que irão unir os pobres e os ricos, os fracos e os fortes, os negros e os brancos, os doentes e os sadios, os analfabetos e o mais culto dos seres humanos. O político deve transformar-se em um resistente instrumento, com força para auxiliar as pessoas na construção de pontes que aproximem os seres humanos e acabe com todo tipo de discriminação e preconceito. Da distância entre os estados, a distância federativa. A distância que existe na sociedade brasileira entre ricos e pobres, em termos individuais e de cidadania, tem o seu efeito de espelho em termos de Estado. Também aqui a desproporção de forças, de poder, de influência e de riqueza é abissal entre os estados mais ricos e os estados considerados mais pobres. Embora passando por um momento de prosperidade e de expansão, o Brasil do século XXI mostra-se tão infeliz e desamparado quanto o Brasil colonial e o Brasil do Império. Ainda temos 2, 3 ou mais Brasis dentro da mesma federação. Há uma conspiração silenciosa para que os Estados-membros mais ricos continuem sendo cada vez mais ricos e os Estados mais pobres continuem sendo cada vez mais pobres. É preciso romper imediatamente com esse ciclo. É preciso apelar para o governo federal para que deixe de continuar a ser poderoso na sua impotência de manter tudo como está. Que deixe de ser forte com os fracos e fraco com os fortes, para ser justo com todos. É urgente aproximar essas distâncias por meio de um esforço de redistribuição de recursos e impostos, promovendo também uma justiça social entre os estados. O Brasil do século XXI configura-se como uma potência de relevo mundial em termos econômicos. Mas não podemos, sem vergonha, assumir esse papel na cena internacional se continuarem a prevalecer assimetrias de desenvolvimento gritantes, entre estados ricos e estados pobres dentro de uma mesma federação. De que nos serve a afirmação como potência econômica no plano mundial, se há estados brasileiros em níveis de desenvolvimento próximos da miséria? De que nos serve sermos uma potência com afirmação mundial em termos de energia e de aeronáutica, se muitos dos nossos concidadãos dos estados mais pobres vivem abaixo da linha da pobreza? Citando um célebre discurso de Churchill, há pouca glória no império que pode dominar as ondas, mas é incapaz de tratar os seus esgotos. Já com relação à redução da distância federativa existente entre os estados mais ricos e os estados mais pobres da federação, exige-se uma ampla discussão do pacto federativo. Diferente do modelo americano de federação centrípeta, a federação brasileira é centrífuga, ou seja, partindo de estado unitário, chegou-se à federação. Nessa condição, naturalmente, as principais competências tributárias permanecem concentradas na mão do poder central, nas mãos da União, a quem caberá a repartição tributária aos Estados-membros e ao Distrito Federal. Nesse ponto é absolutamente desigual o combate entre os estados mais pobres e os estados considerados mais ricos e estrategicamente importantes numa mesma federação. A escassez e a timidez no repasse de recursos aos estados considerados mais fracos e menos interessantes ao desenvolvimento do país, aliada à falta de maior compromisso do governo federal com o desenvolvimento desses estados, aumentam sobremaneira a distância federativa. Essa distância acaba contribuindo com os pequenos índices de crescimento, de progresso e de desenvolvimento desses estados e, consequentemente, com a pobreza e com a miséria de seus habitantes, de sua gente. Os desvios dos recursos nos estados menos favorecidos, assim considerados o assalto aos cofres públicos e ao dinheiro do povo, aumentam ainda mais a distância entre estados menos e mais afortunados. Disso não tenho dúvida. Com a ausência de informação, com a precariedade da educação e com a generosidade dos eleitores,
As oligarquias familiares e um novo estilo de coronéis proliferam-se e multiplicam-se nos estados mais pobres, que passam a ser terreno fértil a essas práticas. Nesse ambiente propício, alguns políticos passam a ser agricultores que semeiam a fome, a miséria e a pobreza, que passam, então, nesse contexto, a serem vistas com inadmissível naturalidade. Isso precisa mudar, senhor presidente, senhores senadoras e senhoras senadores, não tenho dúvida. É preciso permitir que todos os brasileiros, inclusive os filhos do seu Zé, do seu Pedro, do seu João, do da Silva, da dona Tiana e de dona Maria, entre tantos outros brasileiros humildes, também possam candidatar-se, ser eleitos e construir um país mais justo e menos desigual. A fome, a miséria e a pobreza precisam ser vistas sempre com olhos de indignação e revolta, jamais com naturalidade. É uma distância que tem que ser superada por melhores ligações físicas. Desculpe-me. O desvio do dinheiro do povo, dos recursos que, embora insuficientes ao desenvolvimento e crescimento dos estados mais pobres, podem diminuir a dor, a angústia e o sofrimento de milhares de pessoas que precisam ser de milhares de pessoas. Falo agora da distância física e de conhecimento, a chamada distância físico-intelectual. A terceira distância que é preciso corrigir num país de dimensão continental como o Brasil é a distância física, em termos de infraestrutura que separa os seus estados, os seus municípios e os seus cidadãos. É uma distância física, mas não é apenas isso, é muito mais. É uma distância de informação, é uma distância de conhecimento. É uma distância que tem que ser superada por melhores ligações físicas de ferrovias, de estradas, de ligações marítimas, fluviais e aeroportuárias, mas também, sobretudo, de ligação pelas autoestradas da informação e do conhecimento, por aquilo que os sociólogos modernos chamam de os nós das redes. É a via do saber e do conhecimento que nos aproxima do labirinto da luz e nos afasta do poder das trevas, daquilo que alguém chamou o tempo de progressão da obscuridade. O caminho do conhecimento é o verdadeiro caminho da transformação. O conhecimento conduz ao saber, do saber à mudança e depois ao progresso. Falo sobre a última distância, a distância entre eleitores e eleitos, a chamada distância política. A outra distância que tem que ser vencida no Brasil e pela qual passa em grande parte a reabilitação da política democrática, sempre sujeita aos ataques da demagogia. Aquela que separa eleitos e eleitores, aqui denominada de distância política. Todos sabemos que uma das causas de maior descontentamento das democracias é a acusação, nem sempre justa, feita a muitos políticos, de só se lembrarem dos seus eleitores na hora de lhe pedirem o voto. A ligação entre eleito e eleitor não pode, por isso, senhor presidente, resumir-se ao período eleitoral, ao dia da eleição e pouco mais. O esforço de comunicação com os eleitores tem que ser permanente, ouvindo as suas queixas, as suas angústias, os seus sofrimentos e aspirações legítimas. Por sua vez, prestando-lhes conta do seu trabalho e das suas ações e intervenções. Mandato de atenção, sabendo ouvir, mas mandato de exigência e independência. O político precisa ser independente, justo e imparcial, devendo permanecer longe das querelas partidárias, regionais e locais. A melhor maneira de honrar e retribuir os milhares de votos que recebeu é manter-se próximo do certo, do honesto e da verdade, e longe de tudo que possa prejudicar o povo. Somente juntos, com respeito, diálogo e com retidão de conduta, os políticos, de oposição e situação não importa, o povo e as autoridades encontrarão uma solução para os problemas que tentam arrastar o Brasil para índices negativos em vários setores. Termino com a afirmação de uma convicção que é também um compromisso solene. É possível administrar o bem público
com honestidade, retidão e respeito ao próximo. A força do voto popular e o pleno exercício da cidadania podem transformar a vida do povo brasileiro. Basta que nas eleições os eleitores escolham candidatos absolutamente comprometidos com o bem e com a felicidade do povo. A política está ligada à ideia de liberdade. O objetivo da política é garantir e proteger a vida no sentido mais amplo. É a busca constante da felicidade dos concidadãos, dando-se efetividade aos princípios, ações, gestos e fundamentos inerentes à dignidade humana. A grande transformação do Brasil, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, não depende mais de uma revolução, de canhões, armas, golpes, exércitos e baionetas. Depende unicamente do pleno exercício da cidadania, do direito e da força do voto consciente. E isso os brasileiros já conquistaram, trabalhando por essa mudança e pela redução das 4 distâncias referidas. Espero contribuir para um Brasil melhor. Muito obrigado a todos e tenham todos uma